O filme começa no ano de 2542, em uma região distante no espaço, onde um drone localiza os restos de uma nave chamada Nostromo, à deriva há várias décadas. Um grupo de especialistas, cientistas, biólogos, geneticistas, engenheiros e outros peritos da corporação Weyland-Yutani descobre o corpo de um xenomorfo. Embora a criatura pareça inativa, os xenomorfos, mesmo após a morte, podem formar uma espécie de carapaça ao seu redor. Enquanto isso, na colônia estelar Jackson, uma jovem chamada Rain desperta ao som de um alarme que a convoca para o turno na mina. Durante o café da manhã, seu irmão adotivo, Andy, se junta a ela, tentando alegrá-la e esperando que a situação melhore. Ele quer economizar para comprar uma passagem para o planeta Iga, mas Rain o aconselha a esperar. Ela segue para o escritório da colônia, pois já atingiu a cota exigida e espera poder partir, especialmente após o falecimento de seus pais. No entanto, o funcionário do escritório, contrariando as regras, recusa sua demissão e a informa que a cota foi aumentada. Nesse momento, Rain se dá conta. Uma gangue de delinquentes ataca seu irmão e ela corre para protegê-lo, descobrindo que Andy é na verdade um humano sintético. Rain o reinicia e ele volta à consciência. Logo depois, seu ex-namorado Tyler entra em contato para discutir uma proposta lucrativa. Mesmo desconfiada, Rain vai até a zona periférica da cidade, onde uma nave está ancorada. Lá, Tyler, seu primo Born e a namorada de Born, Navarro, estão trabalhando na nave. Rain e Andy embarcam e são calorosamente recebidos pela irmã de Tyler, Kay. Eles explicam que encontraram uma nave abandonada orbitando o planeta, a Romulus. Esta nave é crucial para a fuga, pois as câmaras criogênicas a bordo são indispensáveis. A viagem até Iaga leva 9 longos anos, e seria impossível suportar sem o sono criogênico. Infelizmente, eles não possuem essas câmaras. Tyler e o grupo traçam um plano arriscado e perigoso para invadir a Romulus e roubar as cápsulas criogênicas necessárias para a viagem. Todos já atingiram suas metas, mas a administração planetária os impede de partir, levando-os a decidir usar a nave como meio de escape. Para fugir, Bjorn insiste que Rain se una ao grupo e sugere que usem Andy, pois, sendo um androide antigo, ele poderia decifrar e ativar os sistemas de segurança necessários para acessar a nave. Irritada com a falta de respeito, Rain pede que Bjorn seja mais cuidadoso, mas ele continua a menosprezar Andy. Apesar das palavras ofensivas, Andy concorda em ajudar, mesmo com a relutância de Rain, já que, como robô, ele é a única família que ela ainda tem. Tyler lembra Rain de que, se ela recusar, ficará presa na colônia para sempre. Com isso, Rain aceita. O grupo segue rumo à nave abandonada. Durante o trajeto, Bjorn provoca Andy constantemente, o que incomoda Rain, mas o sintético permanece amigável e indiferente. Conforme a nave sobe, Rain vê o Sol pela primeira vez. Logo, eles avistam o objeto espacial, que parece mais uma estação desativada presa em órbita. Descobrem que a estação está caindo rapidamente em direção aos anéis do planeta e que em 36 horas colidirá com eles. Rain pede que Andy reconsidere antes de embarcar, mas o sintético segue uma única diretriz deixada por seu criador. Rain decide fazer tudo por ela. A nave se acopla à estação e o sinal de Andy libera facilmente a escotilha. Tyler, Bjorn e Andy entram na estação, seguindo as coordenadas do scanner. O grupo chega até as cápsulas, mas percebe que os sistemas estão com falhas e a gravidade é instável. Mesmo assim, a estação ativa o suprimento de oxigênio. Quando Tyler alcança as cápsulas, descobre que estão intactas, mas que não há combustível criogênico suficiente para a viagem até Iga. No entanto, há uma outra cápsula maior a bordo, que pode conter combustível suficiente. Eles seguem até ela enquanto Rain tenta entender por que Bjorn despreza Andy. Ela descobre que, durante um acidente na mina, um sintético deixou a mãe de Bjorn gravemente ferida para trás, e desde então ele passou a odiar todos os androides. Enquanto isso, Navarro verifica as cápsulas e K confessa a Rain que está grávida. O sistema da estação cumprimenta os humanos e informa que a estrutura está dividida em 2 seções, Romula e Remis. Bjorn então revela a verdade para Andy. Ele só é útil na fase inicial e será deixado para morrer depois. Rain ouve essa revelação. Na confissão, Rain chora, pois não teve coragem de revelar a verdade ao irmão. O grupo continua a explorar a estação, surpreso ao perceber que ela não está exatamente desativada, mas apenas abandonada. Bjorn encontra um chicote elétrico e provoca Andy mais uma vez, mas o sintético salva de cair em um enorme buraco no chão, onde avistam metade do corpo de um androide danificado. Logo, eles encontram uma grande câmara criogênica ainda funcional e extraem combustível dela, acionando acidentalmente o isolamento automático.
Estranhamente, o bloqueio não responde aos comandos de Andy, sugerindo que a sala apresenta algum perigo. Rain e Navarro voltam à nave para resgatar o grupo. Rain remove o chip de um androide danificado e o conecta ao cérebro de Andy, esperando que isso lhe dê controle completo sobre a estação. Enquanto ela realiza o procedimento, Navarro observa as fascinantes características técnicas. De repente, o androide danificado agarra a mão de Rain e apenas Navarro consegue libertá-la. Elas encontram os homens e entregam o chip a Tyler, que o instala em Andy. O sintético congela temporariamente enquanto reinicia. Durante esse tempo, Andy avista criaturas estranhas dentro da nave. Jorn também identifica organismos biológicos peculiares em uma sala parcialmente inundada, mas não tem tempo para analisá-los, pois é atacado por criaturas invisíveis na água. Tyler tenta intervir, mas é surpreendido por um facehugger. Andy reinicia e consegue salvar Bjorn enquanto o grupo tenta escapar, mas os facehuggers quebram as portas com facilidade e uma das criaturas se prende ao rosto de Navarro. Subitamente, Andy começa a descrever a natureza científica das ações da criatura, deixando todos surpresos. Rain percebe que isso é efeito do chip, mas Andy se recusa a obedecê-la. O chip não lhe dá controle total sobre a estação, apenas corrige falhas em sua programação e cancela sua missão de servir Rain. Para salvar Navarro, Andy ativa o androide danificado, Rook, um cientista da estação. Rook informa que todos os funcionários da estação foram exterminados por essas criaturas e que Navarro não pode ser salva, pois o parasita implantou uma semente nela que se integrará rapidamente ao seu DNA, permitindo que o xenomorfo se desenvolva. Rook mostra um espécime preservado no laboratório, explicando que humanos encontraram essa espécie 20 anos atrás. Apenas uma mulher sobreviveu após lançar o monstro pela escotilha. Quando a corporação soube disso, iniciou uma busca pela criatura. A encontraram, assumindo que o ambiente espacial havia eliminado o xenomorfo, mas o organismo estava apenas em estado latente. Andy sugere congelar a cauda do parasita com combustível criogênico, que funciona e Navarro recobra a consciência. Rook alerta Andy de que o facehugger provavelmente já cumpriu seu propósito. Apesar do aviso, Bjorn leva Navarro de volta à nave, deixando Andy, Tyler e Rain para trás. Eles desencaixam a nave e Kai acorda, confusa com a situação. De repente, Navarro começa a se sentir mal e K tenta ajudar, mas um xenomorfo explode de seu peito, matando-a. A nave colide com o hangar da Rômula, desestabilizando a órbita da estação e direcionando-a em rota de colisão com os anéis do planeta Jackson. Rain, Andy e Tyler correm para o hangar, tentando salvar seus amigos e escapar a bordo da nave. Enquanto isso, Rook dirige-se ao centro de comando e tenta se comunicar com o operar enquanto Tyler e Rain exploram a estação, encontrando mais criaturas nos corredores. Andy descobre que os facehuggers são cegos, mas conseguem detectar o calor corporal humano. Para passarem despercebidos, precisam elevar a temperatura ambiente para 36 Celsius e manter o silêncio. Eles seguem o plano e avançam em direção ao hangar. Enquanto K tenta escapar da nave, ela encontra Bjorn em um dos corredores. Juntos, tentam fugir, mas o caminho está repleto de casulos de xenomorfos, indicando que as criaturas estão se metamorfoseando para a fase adulta. Bjorn tenta destruir um dos casulos com um chicote elétrico e inicialmente funciona. K tenta puxá-lo para longe, mas Jorn fica hipnotizado pelo sangue da criatura, que dissolve metais com facilidade. Subitamente, o xenomorfo espirra ácido em Bjorn, que morre enquanto seu corpo começa a se dissolver. K alcança a porta, mas não consegue abri-la. Tyler e Rain tentam ajudá-la, mas são atacados por facehuggers. Eles recuam e Andy fecha as portas, deixando K encurralada, mesmo com os apelos de Tyler. Andy se recusa. O grupo observa impotente enquanto o xenomorfo ataca K. Após o impacto inicial, Rain percebe que Andy agora possui uma nova diretriz: agir conforme os interesses da corporação. Ela entende que precisam remover o chip dele. O sintético ordena que todos saiam, explicando que irá ajudá-los a escapar e depois retornará à colônia. Andy os conduz até o laboratório, que é a área onde Rook explica que a estação descobriu uma substância única, desenvolvida para auxiliar a humanidade a evoluir e colonizar o universo. Essa substância contém um genoma responsável pela habilidade dos xenomorfos de controlar seu metabolismo, que pode ser incorporado ao DNA humano, promovendo uma evolução instantânea. Andy encontra uma cápsula com um líquido negro e, como sua missão agora é entregar o material à colônia, ele equipa o grupo,
esperando que não precisem usar as armas no caminho até a nave. No trajeto, eles encontram um vasto incubador de criaturas. Subitamente, Tyler ouve a voz de Ka, corre para Rain, é forçada a seguir. Logo eles encontram Ka viva, mas envolta em um casulo de xenomorfo. Eles a libertam e Andy sugere injetar o líquido preto em Ka, mas Rain se opõe, propondo colocá-la em uma câmara criogênica para que os médicos na Terra possam salvá-la. Nesse instante, um xenomorfo surge e arrasta Tyler para longe. Andy congela, deixando Rain sozinha. Ela arrasta Ka até o elevador e fecha as portas. Antes de partir, percebe que não pode abandonar Andy. Ela envia Ka para a nave, explicando como manipular a cápsula com a amostra e retorna para resgatar Andy. Rain remove o chip adicional de seu sistema, restaurando seu comportamento original. Nesse momento, as criaturas começam a se mobilizar. Ela pede a Rook que abra as portas, mas ele se recusa, preocupado com o risco para a estação. Os códigos de acesso de Andy também estão bloqueados. Enquanto isso, Cass chega à nave e ouve Rook requisitando o controle para levá-la até a colônia. Convencida de que o líquido preto curará suas feridas e protegerá seu bebê, ela o injeta em si mesma. Rain desativa temporariamente a gravidade da nave para derrubar os xenomorfos que a atacam, e ela e Andy conseguem alcançar o elevador, evitando o sangue ácido das criaturas. Voam pelo ar assim que a gravidade é restaurada. Rain perde sua arma e cai no poço do elevador, onde é interceptada por um xenomorfo. Ao mesmo tempo, o sangue ácido começa a corroer o metal da nave, e Andy não consegue segurar o elevador que despenca, esmagando o xenomorfo e deixando Rain presa na parede do poço. Um novo monstro surge, mas Andy o elimina com uma arma nova. Eles ouvem um alerta sobre a colisão iminente e correm para o hangar. A nave é controlada pela nave-mãe pouco antes da estação colidir com os anéis do planeta, destruindo-se junto com Rook. Rain, a bordo da nave, informa Andy que os planos mudaram. Eles estão indo para Iaga. De repente, alarme som da cápsula de Kay. Rain corre e descobre que Ka está dando à luz um ovo. O soro injetado acelerou o crescimento do feto, transformando em uma fusão de humano e xenomorfo. Em um parto agonizante, Ka implora a Rain para eliminar a criatura. Sem hesitar, Rain decide levá-la para longe, mas o ser começa a liberar ácido, incapacitando Rain. Ela pega uma arma e sai em busca de Tura, mas ao encontrá-la, a cápsula está vazia. O híbrido xenomorfo já escapou. Descendo para a área de carga, Andy se depara com a monstruosidade, uma fusão de humano e xenomorfo, alto e com traços de ambos. A criatura busca sua mãe e tenta expressar afeto, mas Ka, horrorizada, sente apenas repulsa. Tragicamente, Andy tenta impedir o híbrido, mas é brutalmente atacado. Percebendo que sua mãe o rejeita, o híbrido decide matá-la e devorá-la. Rain chega tarde demais e, ao presenciar a cena terrível, entende que não tem escolha. Ela precisa deter a criatura a qualquer custo. Rain tenta congelar o monstro, mas sua arma está danificada. Sem alternativas, quebra a arma, fazendo com que a criatura e a nave comecem a congelar. Sabendo que a única forma de sobreviver é usar um traje espacial, ela rapidamente se equipa. Ela decide que o melhor modo de se livrar do monstro é amarrar-se a cabos e liberar o andar inferior da nave. Rain atrai a criatura para fora e a ejeta no espaço. O plano exige ativar 4 alavancas, mas, ao se preparar para puxar a última, o híbrido a ataca, enfraquecendo Rain. Em um esforço desesperado, ela se recorda da cápsula de nascimento da criatura, que ainda contém ácido. Rain lança a cápsula contra a nave, criando uma intensa sucção que expulsa a criatura para o vazio do espaço. Embora sobreviva, Rain, em um ato final de coragem, ativa a última alavanca, liberando o andar inferior com o monstro preso e observa enquanto ele é arrastado para o abismo do cosmos. Em seguida, ela repara a nave, movendo as mãos com precisão e mantendo o foco em um único objetivo: alcançar Iaga. Com o olhar fixo no horizonte estelar, Rain promete a Andy que encontrará uma maneira de restaurá-lo e preservar sua essência. Até que esse dia chegue, Rain decide extrair sua memória, guardando tudo o que ele foi e o coloca em criostase, encerrando assim mais um filme de ficção científica. E aí, gostou do vídeo? Se curtiu, não se esqueça de deixar seu like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber mais conteúdos incríveis.